Fala galera, beleza? Canal Bet Green, trazendo mais palpite de futebol para vocês, né? Hoje a gente tá aqui no canal secundário, né? Que é o Adriano Rocha Bet Green. Lembrando a todos vocês aí que o canal principal, que é esse daqui, galera, infelizmente eu tomei strike. Dei alguma bobeira ali, o YouTube entendeu que tava indo contra as políticas, né, deles, e infelizmente eu tomei strike, então eu vou ficar 7 dias sem poder postar vídeo aqui no canal principal. Então se você tem algum amigo aí que tá inscrito apenas aqui no canal principal, já compartilha aí o link desse canal reserva aí para ele ter noção aí que agora a gente vai ficar 7 dias aqui postando os vídeos, né, nesse canal secundário, tá show? E vamos ao que interessa, né, nessa rodada aí eu separei 10 jogos para vocês e no final do vídeo vou deixar 2 bilhetes prontos. E antes de mais nada aí já peço a ajuda de vocês para se inscrever aqui no canal secundário, né? Sempre quando der problema lá no principal a gente vai estar utilizando esse daqui, então se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixa seu like também, que é muito importante, tá show, galera? E para maiores informações sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp, o número tá na descrição desse vídeo, vai aparecer aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou estar passando todas as informações possíveis para vocês, tá? Então se você tem interesse, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E vamos lá, galera, os jogos que eu separei para essa rodada de terça-feira são esses jogos aqui, né? A gente vai ter Liga dos Campeões, vamos ter joguinho aqui da Série A do Brasileirão, jogo bem importante por sinal. E vamos começar aqui falando do primeiro jogo, que é jogo bem cedo, né? 7 horas da manhã a gente tem Liga dos Campeões da Ásia. A gente vai ter o Kawasaki do Japão contra o Johor DT, que é da Malásia. Esse jogo aí que, na minha opinião, o time da casa tem grande favoritismo, né? Nesse grupo aqui a gente vai ver o time tá 100%, 4 jogos e 4 vitórias, enquanto o Johor DT tem 2 vitórias e 2 derrotas, né? As 2 vitórias contra equipes bem fracas, né? O Ulsan Hyundai até que é mais ou menos, mas foi um jogo bem equilibrado. Mas na minha opinião, nesse grupo aqui o Kawasaki é grande favorito e já está completamente classificado, né? E acredito que não vai perder a oportunidade de vencer mais um jogo aí para continuar invicto, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, né? Kawasaki para vencer esse jogo. Segunda opção aqui, a gente pode pegar mais de meio gol no primeiro tempo, né? Acredito que no primeiro tempo sai um golzinho. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 3-1 casa. Agora mais um jogo aqui da Liga dos Campeões da Ásia, né? Vamos ter aqui o Mav Barro do Uzbequistão, né? Contra o Al Hilal da Arábia Saudita, né? O poderoso Al Hilal, que vem de uma sequência muito boa, por sinal, né? Jogo que acontece 1h da tarde. Primeiro jogo foi um empate, né? O Al Hilal jogando em casa conseguiu empatar contra essa equipe, né? Sem querer desmerecer, mas conseguiu um empatezinho aí. Essa equipe tá bem, né? O Mav Barro é um confronto direto aqui, né? O time do Al Hilal não pode nem pensar em perder, ou até mesmo empatar, porque o time tá com a mesma pontuação, né? As duas equipes aí com 10 pontos. A única diferença é saldo de gol do Al Hilal, que é bem melhor, né? Mas acredito que o Al Hilal, mesmo jogando fora de casa, não vai decepcionar dessa vez, né? Acredito que vai em busca aí dessa vitória. E como eu falei, tá embalado, né? Se a gente for ver aqui os últimos 5 jogos, 5 vitórias. Se a gente for puxar mais um pouquinho aqui, 10 jogos e 10 vitórias, né? Tá numa sequência maravilhosa. E com isso a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica fora vence, né? Al Hilal para vencer esse jogo. A segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 fora, talvez um 3-1. Agora vamos aqui para a Liga dos Campeões, vamos ter o jogo aqui mais cedo, né? 2h45 da tarde a gente tem Lazio contra Celtic, o jogo vai ser na casa da Lazio. Esse jogo aí que a gente vai ver que a Lazio está brigando aí para conseguir aí uma vaguinha nas oitavas de final dessa Liga dos Campeões, está aqui em segundo lugar com 7 pontos, vencendo esse jogo vai a 10 e vai torcer para um tropeço aí do Feyenoord, né? Para ficar bem próximo aí dessa classificação. O Celtic ainda não venceu, um empate e 3 derrotas, né? Inclusive no jogo de ida, jogando em casa, né? Jogando lá na Escócia, perdeu por 2-1 para a Lazio, então acredito que jogando em casa a Lazio tem favoritismo, né? A Lazio não vem de uma sequência muito boa, mas é uma equipe chata quando joga no seu território, né? A gente vai ver aí só 3 empates, 5 vitórias, na verdade 6 vitórias, né? E uma derrota apenas, né? Jogando no seu território. E com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, né? Lazio para vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo, a gente pega mais de um gol e meio na partida, que também é excelente. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-0 casa, talvez um 2-1. Agora vamos aqui para o campeonato inglês Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, né? Vamos ter o Hull City jogando em casa contra o Rotherham. Jogo 4h45 da tarde. Jogo muito favorável aí pro Hull City vencer, especialmente em casa, a equipe forte, né? Na classificação geral aqui tá em 8º lugar com 27 pontos, enquanto o Rotherham tá na zona do rebaixamento aí com apenas 12 pontos, né? 2 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. É uma equipe aí que vai brigar para não ser rebaixado. E o Hull City jogando em casa aí
3 vitórias, 4 empates e 1 derrota, perdeu apenas uma, né? É uma equipe chata, não costuma perder jogando no seu território. E como vai pegar uma equipe teoricamente bem fraca, né? Que é o Rotherham, acredito numa vitória aí tranquila do Hull City, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Hull City para vencer esse jogo. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida, que também é excelente. Placar para esse jogo, eu vou estar arriscando 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Inglaterra, agora a terceira divisão, vamos ter o Barnsley contra o Wycombe. Jogo que acontece 4h45 da tarde, jogo muito bom para gols, tá, galera? São duas equipes aí que tem o setor ofensivo aí bom, especialmente o time da casa, né, com 33 gols marcados e 20 gols sofridos, enquanto o Wycombe tem 23 gols marcados e 26 gols sofridos, né? Acredito que é um jogo muito favorável aí pra gente assistir 2 gols ou mais, e no primeiro tempo acredito também que bate aí pelo menos um golzinho, né? No confronto direto aqui a gente vai ver que a maioria dos jogos sempre bate 3 gols ou mais, só o último que foi em março desse ano que ficou 1-0 Barnsley, né, fora de casa, mas agora como vai estar jogando em casa, acredito que a equipe vai em busca aí de um bom resultado, né, lembrando que a equipe jogando em casa aí marcou gols em 9 partidas dos últimos 10 jogos, né, então é uma equipe muito ofensiva aí, especialmente quando joga em casa, então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção aqui também que é excelente é o mais de meio gol no primeiro tempo. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 3-1 casa. Agora mais um jogo, agora a quarta divisão da Inglaterra, vamos ter aqui o Harrogate contra o Wrexham, jogo 4h45 da tarde, jogo aí que é bem interessante também para gols, tá? Especialmente que o Wrexham, que é o segundo colocado aí, tem um ataque poderoso, né? É o melhor ataque do campeonato junto com o Stockport, né? 40 gols marcados, 29 gols sofridos, enquanto o time da casa aí, o Harrogate, está aqui com 18 gols marcados e 25 gols sofridos. Na minha opinião aqui, é jogo interessante, né? Para uma vitória do Wrexham, mas a gente pode estar focando aqui no mercado de gols. Acredito que a gente vai assistir aqui 3 gols ou mais, e no primeiro tempo acredito que sai um golzinho também. Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente vai com mais de 2 gols e meio na partida. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando aqui 2-1 fora. Tem uns cachorros latindo aqui, mas não liga não, tá, galera? Espero que não atrapalhe aí o som da minha voz aí, da análise para vocês, tá? Agora vamos aqui para a Liga dos Campeões, vamos ter aqui Milan contra Borussia Dortmund, um jogão por sinal, né? 5 horas da tarde. A gente vai ter esse jogo aí que o Milan vai estar jogando em casa e vai em busca de uma vitória, né? Lembrando que o último jogo aí o Milan conseguiu dar uma respirada nesse grupo, né? Venceu o PSG, um jogo muito difícil, né? E acabou embolando de vez esse grupo, né? Que tem aqui o líder Borussia Dortmund com 7 pontos, PSG com 6, Milan com 5 e o Newcastle com 4, né? Então assim, tá uma escadinha aqui, né? Então todo mundo tem chance de classificação. E esse jogo aqui vai ser muito importante porque o Borussia Dortmund vencendo vai a 10 pontos e acaba se distanciando aqui do Milan, né? E vai torcer para um tropeço aí do Newcastle, querendo ou não. Então, acredito que vai ser um jogo aberto aí com chance de 2 gols ou mais, e gol das duas equipes também é bem provável de acontecer, né? Lembrando que no último jogo entre essas duas equipes ficou um placar de 0-0, mas foi um 0-0 bem enganoso, né? Porque teve chance para as duas equipes. E nesse jogo aqui acredito que vai ser diferente, tá? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção aqui a gente pega o ambos marcam, que também tem grande chance de acontecer. Placar para esse jogo eu vou arriscar 2-1 Dortmund, mas pode ser um empate de 1-1. Agora mais um jogo aqui da Liga dos Campeões, vamos ter o Manchester City contra o Red Bull Leipzig, jogo 5 horas da tarde, jogo também muito interessante, né? Uma equipe da Inglaterra contra uma equipe da Alemanha. As duas equipes já estão classificadas do seu grupo, né? Um grupo teoricamente fácil, que ia bater a lógica e acabou batendo, né? O City se classificou aqui já com 12 pontos e o Leipzig com 9, né? Então não tem chance aí, por exemplo, do Estrela Vermelha ou do Young Boys chegar a 9 pontos, né? Então já estão classificados, mas acredito que o Manchester City não vai querer saber aí de facilitar a vida pro time do Red Bull Leipzig, né? Especialmente jogando em casa com apoio de sua torcida, onde a equipe não perdeu nos últimos 10 jogos, né? 7 vitórias e 3 empates, e com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Manchester City para vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 3-1 casa, talvez um 3-0. Agora vamos para mais um jogo aqui da Liga dos Campeões. Vamos ter aqui o PSG contra o Newcastle. A gente acabou de comentar aí no palpite anterior desse grupo aqui embolado, né? Jogo 5 horas da tarde, o jogo vai ser na França. Lembrando que no primeiro jogo, né? O primeiro jogo aí o Newcastle goleou 4-1 e agora o PSG vai vir com sangue nos olhos, né? Em busca aí dessa vitória e também de tentar uma classificação nesse grupo que é bem complicado, um grupozinho aí bem chato aí que todo mundo tem chance de se classificar, né? Então uma vitória do PSG em casa seria muito importante,
especialmente que o Newcastle é o último colocado aqui com 4 pontos, né? Então acredito aqui que o time do PSG vai em busca aí do resultado, vai sair pro jogo e vamos ter chance aí de assistir bastante gols, né? Pelo menos 2 gols nessa partida é bem provável de acontecer e uma vitória do PSG também é bem provável, né? Acredito que o PSG não vai dar essa bobeira de perder novamente. Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção aqui, a gente pega casa vence, né? PSG para vencer esse jogo. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, Série A do Brasileirão. Vamos ter aqui o Vasco contra o Corinthians, jogo 9h30 da noite, jogo muito importante para as duas equipes, tá? Especialmente para o Vasco. A gente vai ver na classificação aí, o Vasco está em 15º lugar, 42 pontos, deu uma respirada aqui, mas está apenas 1 ponto à frente do Cruzeiro, né, que é o primeiro da zona do rebaixamento. E lembrando que o Cruzeiro ainda vai jogar nessa rodada 35, né? Esse jogo do Vasco aqui já é a rodada 36, então assim, o Cruzeiro vencendo, por exemplo, o Vasco já cai uma posição aqui e fica bem encostadinho ali da zona do rebaixamento, né? Então uma vitória do Vasco nesse jogo aqui, nesse confronto, né, seria muito importante, porque o time ia chegar aqui, né, chegaria a 45 pontos, né? Então passa o Corinthians e até mesmo aqui passa, não, o Fortaleza não passa por causa do saldo de gol, né? Mas passa o Corinthians e coloca aí o Corinthians aí numa situação complicada também, né? Então assim, tanto na parte de cima da tabela aqui como na parte de baixo a gente vai ter emoção até o final do campeonato, né? A princípio, galera, a gente vai com o mercado de gols, né? Como é um jogo que as duas equipes vão sair em busca do resultado, a gente vai ter chance aí de assistir 2 gols ou mais e também vamos ter chance aí de assistir o Vasco vencer ou talvez empatar, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1,5 gols na partida. E a segunda opção a gente pega a casa, vence com empate anula, né? Querendo ou não, o Vasco tem, assim, uma melhor possibilidade de vencer com o apoio de sua torcida e o Corinthians cá entre nós não tá jogando nada, né? Então casa vence com empate anula é uma segunda opção muito boa. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aqui os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.